Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos reencontrando novamente para agora aí iniciarmos o encerramento do nosso PET volume número 5. Então estaremos aqui encerrando mais um ciclo agora, o nosso ciclo do PET volume número 5. E nessa primeira videoaula nossa estaremos aí falando sobre as atividades desta semana número 3 do então nosso PET volume número 5. O eixo temático dessa semana será produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias e dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações. O tema tópico dessa semana será imigração no Brasil. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana, turma. Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas, capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos migratórios. Os conteúdos relacionados serão capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. E terão aí uma interdisciplinaridade com os estudos sobre o trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais e ambientais e culturais nos âmbitos local, regional e nacional, e também mundial em diferentes tempos a partir de procedimentos epistemológicos e científicos de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles e estimular o desenvolvimento do espírito crítico de vocês. Então essas serão aí com os estudos de vocês, toda a interdisciplinaridade que vocês estarão adquirindo, turma. E o tema dessa semana será imigração no Brasil, com a duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas na carga horária exigida, completada, e assim para que todos tenham aí no final do ano um ano letivo positivo. Então vamos lá, pessoal, para as atividades desta semana número 3 do nosso PET volume 5. Agora é a hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. Por que dizemos que o Brasil é um país de imigrantes? Turma, tranquilo essa questão aqui sobre a atividade número 1. Por que então que dizemos que o Brasil é um país de imigrantes? Desde a colonização do Brasil, a gente tem tido aí a chegada dos imigrantes, né? Desde o processo de quando Portugal veio para o Brasil, iniciou aí a chegada dessa grande quantidade de imigrantes aqui no território brasileiro, aonde a gente viu aí os portugueses, o pessoal do continente africano, outros europeus, né? E também asiáticos como os japoneses. Então a gente tem aí uma diversidade étnica, né? Vamos dizer assim, muito grande aqui no nosso território brasileiro. Então por isso a gente pode dizer que o Brasil é um país de imigrantes. Então vamos lá, turma, para a atividade número 2. O senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a trazer imigrantes europeus para trabalhar na cafeicultura. Entre os anos de 1847 e 1857, levou para sua fazenda de Ibicaba, no interior de São Paulo, os primeiros grupos de alemães, suíços e belgas.
Cotrim, Gilberto, História Global, Brasil e Geral, São Paulo, Saraiva 2002. Então tem aqui a referência sobre esse trecho, relatando a chegada dos primeiros imigrantes europeus, né, nas fazendas de seu Nicolau aí, Campos, na região de São Paulo, lá no período entre 1847 e 1857, turma. Então o texto acima discutiu a questão da vinda de imigrantes para o Brasil. Assim sendo, cite e explique o principal motivo que levou os imigrantes europeus a virem para a América no século XIX. Turma, tranquilo essa atividade número 2. Os principais motivos, né, que levaram aí essa migração por parte dos europeus aqui para a América foi principalmente por conta que com a Revolução Industrial lá na Europa, várias pessoas ficaram desempregadas. Então, às vezes, a falta de emprego nas fábricas, né, nas indústrias, levaram que essas pessoas desempregadas viessem buscar novas oportunidades aqui na América. E também na América, com o processo de abolição dos escravos, né, vamos dizer assim, grande parte dessa mão de obra acabou. E os empresários, os fazendeiros aqui na América necessitavam então substituir a mão de obra dos escravos. E os europeus foram aí uma alternativa para essa substituição ali que teve que se ser substituído então dos escravos por uma outra mão de obra que no caso grande parte foi pelos europeus. Atividade número 3. Um dos fenômenos mais característicos da Primeira República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930 houve o ingresso de milhões de imigrantes no país. Os dois grupos mais representativos em termos numéricos durante esse período foram... Turma, então, está questionando durante a Primeira República do Brasil, conhecida por ter tido uma grande imigração em massa aqui no nosso território, durante esse período de 1881 a 1930, quais foram aí os grupos, né, que mais representaram essa imigração aqui para o nosso país, né? Quais foram esses grupos aí de povos, né, que representaram a maior quantidade desses imigrantes? Letra A. Italianos e portugueses seriam aí esses povos que mais imigraram aqui para o nosso território. Atividade número 4. Descreva como ocorreu a imigração africana para o Brasil no período colonial e as contribuições que essa migração geraram para a formação da cultura brasileira. Pessoal, essa atividade número 4, só vocês virem aqui na página 87 da apostila de vocês, da semana número 3. Outro fluxo migratório que iniciou no período colonial foi a migração forçada de negro-africanos para servirem de mão de obra escrava para o desenvolvimento da economia da colônia. Estima-se que 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Desses, 4,8 milhões chegaram vivos em nosso país. Então a gente teve aí uma grande quantidade, né, de africanos que vieram aí. Então esse processo migratório deles foi principalmente para essa mão de obra escravizada, infelizmente. Esse fluxo de migração aí dos africanos foi por conta então da mão de obra, a partir da mão de obra escravizada, né? Onde essa grande quantidade de em torno de 5,5 milhões, chegando em torno de 4,8 milhões, aqui, então, muitos perderam a vida no caminho. E esses que aqui chegaram, né, mesmo com todo esse sofrimento que passaram aqui durante grande parte aí, da história brasileira, contribuíram de uma forma muito grande para a formação da nossa cultura, né? Grande parte da cultura brasileira vem dos africanos, né? Então essa riqueza, essa diversidade cultural nossa, a gente deve aos africanos que vieram para cá dessa forma trágica, né?
que infelizmente eles passaram aí durante vários anos esse processo de escravidão e que ainda hoje ainda vivemos resultados de tudo isso diante de grande parte dessa parcela da população negra, né, vivendo aí com dificuldades sociais, e essa desigualdade social infelizmente perdura na grande maioria da classe negra, que é também a grande maioria da população brasileira. Por último, atividade 5. O Brasil tem recebido um elevado número de imigrantes haitianos e bolivianos que entram no Brasil e acabam chegando à cidade de São Paulo, porque tem tido um crescimento desse fluxo migratório. Pessoal, então, pessoas, né, das populações aí de países como o Haiti, a Bolívia, até a Colômbia também, e hoje também alguns venezuelanos. Então, países como esse que sofrem aí muito com a desigualdade social, né, com a falta de oportunidades. E por conta do Brasil, nessa região desses países serem o país de maior poder econômico, que possa talvez então tá levando a essas pessoas melhores condições de vida e oportunidades, né, já que nos seus países de origem, né, eles não têm tido essas oportunidades, e mesmo aqui no nosso país, o Brasil, vivendo ainda uma grande desigualdade social, para essas pessoas ainda assim uma janela, né, uma busca de uma nova oportunidade, que no país deles eles vivem ainda mais dificuldades sociais aí, né, em seus países. Então, por conta dessas questões, o Brasil aí tem tido um grande crescimento de fluxo migratório, por ser aí na nossa região um país economicamente mais forte que estes, e que possa então talvez trazer mais oportunidade para essas populações aí, para essas pessoas. Turma, então encerramos aqui as atividades da nossa semana número 3. Desculpem até o momento as falhas do professor. Já já nos reencontramos novamente na nossa segunda videoaula sobre as atividades da semana número 4. Então até daqui a pouco. Um abraço a todos e tchau, tchau.